Capítulo 23. Não sei o que esperar quando chego a casa. A caminhada pela floresta foi longa, mais longa porque evitei os acampamentos dos membros do povo que tinham vindo para a croação. Tenho um vestido sujo e esfarrapado na bainha e os meus pés estão doridos e frios. Quando chego à propriedade de Madoc tenho o mesmo aspecto de sempre, tão familiar como os meus passos. Penso em todos os outros vestidos pendurados no meu armário, à espera de serem usados, e nos sapatos que aguardam que alguém dance com eles calçados. Penso no futuro que achei que teria e no que se abre à minha frente como um abismo. No corredor vejo que há mais cavaleiros ali do que estou habituada a ver, a entrar e a sair do gabinete de Madoc. Criados atarefam-se carregando canecas, tinteiros e mapas. Poucos me olham. Ouve-se um grito do extremo oposto. Viviane. Ela e Oriana estão no salão. Vivi corre para mim e abraça-me. Matava-o, diz. Matava-o se este plano estúpido te tivesse deixado ferida. Percebo que não mexi. Ergo uma mão para lhe tocar no cabelo e deixo os dedos pousarem-se no seu ombro. Estou ótima, digo. Fui arrastada pela multidão. Estou ótima, está tudo ótimo. Obviamente nada está ótimo, mas ninguém tenta contradizer-me. Onde estão os outros? O Oak está na cama, diz Oriana, e a Tarin está à porta do gabinete de Madoc. Não demora. A expressão de Vivi altera-se quando ouve aquilo, mas não sei como interpretá-la. Subo as escadas até ao meu quarto, onde lavo a maquilhagem da cara e a lama dos pés. Vivi segue-me, sentando-se num banco. Os seus olhos de gato brilham como ouro, refletindo o sol que entra pela minha varanda. Não fala, enquanto levo um pente ao cabelo para desfazer os nós. Visto-me com cores escuras. Uma túnica azul escura, com gola alta e mangas apertadas, botas pretas brilhantes e as mãos cobertas com luvas novas. Enfio-a a anoitecer num cinto mais pesado e disfarçadamente guardo no bolso o anel com o selo real. Parece-me tão absurdo estar no meu quarto com os meus animais de peluche, os meus livros e a minha coleção de venenos, com um exemplar de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e do outro lado do espelho, de Cardan, sobre a minha mesa de cabeceira. Sou dominada por uma nova onda de pânico. Devo perceber como usar a captura do príncipe de Fairy desaparecido em meu proveito. Ali no meu lar de infância, tenho vontade de me rir da minha ousadia. Quem diabo penso que sou? Que te aconteceu ao pescoço? Pergunta-me Vivi, franzindo a testa. E que tens na mão esquerda? Esqueci o cuidado com que escondi esses ferimentos. Não importa. Não depois de tudo o que aconteceu. Porque o fez? Porque decidiu o Madoc ajudar o Balquim? Diz ela baixando a voz. Não sei. Política. O homicídio não o incomoda. Não o incomoda que a princesa Rhea esteja morta por culpa dele. Não se importa, Jude. Nunca se importou. É por isso que é um monstro. O Madoc não pode querer realmente que o Balquim governe Elfham. Digo, Balquim influenciaria a interação de Fairy com o mundo mortal durante séculos, determinaria a quantidade de sangue derramado e a quem pertenceria. Fairy inteira seria como o solar oco. É nesse momento que ouço a voz de Tarin a chegar das escadas. O Locke esteve uma eternidade com Madoc. Não sabe nada dos esconderijos do Cardan. Vivi fica imóvel, fitando-me. Jude! Começa, a sua voz é quase inaudível. É provável que Madoc tente assustá-lo. Ouço a voz de Oriana. Sabem que será pouco provável que negocie um casamento entre todo este turbilhão. Antes que Vivi possa dizer mais alguma coisa, antes que consiga parar-me, chego ao topo das escadas. Recordo as palavras que Locke me disse depois de ter disputado o torneio e de me ter irritado Cardan. És como uma história que ainda não aconteceu. Quero ver o que farás. Quero fazer parte do desenrolar da história. Quando disse que queria ver o que faria, pretenderia descobrir o que aconteceria se me partisse o coração.
Se não encontrar uma história suficientemente boa, crio uma. As palavras de Cardan, quando perguntei se achava que não merecia Locke, ecoaram na minha cabeça. Oh, não, disse com um sorriso. São perfeitos um para o outro. E na croação, tempo de mudar de par. Oh, roubei-te a deixa? Sabia. Como se teria rido. Como se teriam rido todos. Acho que já sei quem é o teu amante, digo à minha irmã gêmea. Tarin ergue o olhar e empalidece. Deixo as escadas lentamente e com cuidado. Pense quando Locke e os seus amigos se riam, ela riria com eles. Todos os olhares estranhos, a tensão na voz de Tarin quando falei com Locke, a sua preocupação com o que fazíamos no estábulo, com o que tínhamos feito em casa dele. De repente tudo fazia sentido. De uma forma terrível, sinto a pontada intensa da traição. Desembanho a anoitecer. Desafio-te, digo a Tarin, para um duelo, pela minha honra gravemente traída. Tarin arregala os olhos. Quis contar-te, diz. Houve tantas vezes em que quis dizer alguma coisa, mas não podia. Locke disse que se conseguisse aguentar, seria um teste de amor. Recordo as suas palavras no festim. Amas-me o suficiente para abdicar de mim? Esse não é um teste de amor? Calculei que Tarin teria passado no teste, e eu não. Então pediu-te em casamento, digo, enquanto a família real era assassinada. Que romântico. Oriana deixa escapar um pequeno gemido de espanto, provavelmente temendo que Madoc me ouvisse e que se opusesse à minha descrição. Tarin parece também um pouco pálida. Suponho que se nenhum deles viu alguma coisa, de facto poderiam acreditar em quase tudo. Não é preciso mentir para enganar. A minha mão aperta o punho de anoitecer. O que disse o Cardan para te fazer chorar no dia depois de termos voltado do mundo mortal? Recordo as minhas mãos a apertarem-lhe o gibão de veludo, com as costas dele pressionadas na árvore contra a qual o empurrei. E mais tarde a forma como negou que tivesse alguma coisa a ver comigo. A forma como se recusou a contar-me o que era. Durante um longo momento não responde. Pela sua expressão percebo que não quer dizer-me a verdade. Era isto, não era? Ele sabia, todos sabiam. Recordo Nicásia sentada à mesa de jantar de Locke, no momento em que me viu como sua confidente. Arruína coisas. É o que ele gosta de fazer. Arruinar coisas. Pensei que falasse de Cardan. Ele disse que foi por minha culpa que pontapeou terra para a tua comida, disse Tarin em voz baixa. Locke convenceu-os de que tinhas sido tu quem o tinha roubado à Nicásia. Era por isso que te castigava. O Cardan disse que sofrias no meu lugar e que se soubesses o motivo recuarias, mas não podia dizer-te. Durante um longo momento não faço nada além de interiorizar as suas palavras. A seguir, atiro a minha espada ao chão entre nós. Ela ressalta. Apanha, digo-lhe. Tarin abana a cabeça. Não quero lutar contigo. Tens a certeza disso? Ergo-me à sua frente, cara a cara, irritantemente perto. Consigo sentir a sua vontade de me segurar pelos ombros e empurrar. Terá ficado horrorizada ao saber do meu beijo com Locke e que ainda dormira na sua cama. Acho que talvez queiras. Acho que ias adorar bater-me. E sei que quero bater-te. Há uma espada pendurada na parede sobre a lareira, por baixo de um estandarte de seda com o brasão da lua invertida de Madoc. Subo para uma cadeira próxima, ponho um pé sobre a cornija e retiro-a do gancho que a prende. Servirá. Desço com um salto e aproximo-me dela, apontando-lhe o aço ao coração. Estou destreinada, diz ela. Eu não. Reduzo a distância entre nós, mas terás a espada melhor e poderás desferir o primeiro golpe. É justo e mais que justo. Tarin olha-me durante um longo momento e ergue em anoitecer. Recua vários passos e aponta-me a espada. Do outro lado do quarto, Oriana levanta-se com uma exclamação de espanto, mas não se aproxima de nós.
não nos impede. Há tantas coisas partidas que não sei como reparar, mas sei como lutar. Não sejam idiotas, grita Vivi da varanda. Não consigo dedicar-lhe atenção. Estou demasiado focada em Taryn enquanto esta se move à minha frente. Madoc ensinou-nos às duas e ensinou-nos bem. Golpeia. Bloqueia o golpe com o choque das nossas espadas. O metal ecoa pelo quarto como uma campainha. Foi divertido enganar-me? Gostaste da sensação de saber uma coisa que eu ignorava? Gostaste que ele não briscasse comigo e me beijasse enquanto te prometia que serias a sua mulher? Não, bloqueia os meus primeiros golpes com algum esforço, mas os seus músculos recordam a técnica. Mostra os dentes. Odiei, mas não sou como tu. Quero pertencer aqui. Desafiá-los torna tudo pior. Nunca me pediste a opinião antes de enfrentares o príncipe Cardan. Talvez tenha começado por minha culpa, mas foste tu quem o fez continuar. Não te preocupaste com as consequências para as duas. Tinha de mostrar ao Locke que era diferente. Alguns dos criados reuniam-se para assistir. Ignoro-os. Ignoro as dores dos meus braços, doridos de sepultura que escavei na noite anterior. Ignoro a pontada do ferimento na minha mão. A minha lâmina corta a saia de Taryn perto da sua pele. Vejo-o arregalar os olhos e a cambalear para trás. Trocámos uma série de golpes rápidos. Respira mais depressa por não estar habituado às forças daqueles, mas não pretende recuar. A minha lâmina choca contra a dela, não lhe dando tempo para fazer mais do que defender-se. Então isto foi vingança? Costumávamos lutar quando éramos mais novas usando espadas de treino à madeira. Desde então tínhamos-nos enfrentado com puxões de cabelos, gritos e ignorância recíproca. Mas nunca tínhamos lutado assim, com aço afiado. Taryn, Jude, grita Vivi dirigindo-se para a escada em espiral. Parem ou eu paro-vos. Odeio o povo. Os olhos de Taryn brilham enquanto gira a espada num golpe elegante. Nunca te importaste com o Locke. Era só outra coisa para roubares ao Cardan. Aquilo abala-me o suficiente para que ela consiga passar as minhas defesas. A sua lâmina beija-me o flanco, enquanto rodopio para longe do seu alcance. Continua. Achas que sou fraca? És fraca, digo-lhe. És fraca e patética e Sou um espelho, grita ela. Sou o espelho para onde não queres olhar. Volto a avançar para Taryn, aplicando todo o meu peso no golpe. Estou tão furiosa com tantas coisas. Odiei-me por ser estúpida, odiei-me por ter sido enganada. A fúria ruge dentro da minha cabeça com volume suficiente para abafar cada outro pensamento. Tento atingir-lhe o flanco com a espada, num arco reluzente. Já vos disse para pararem, grita Vivi. O encanto ecoa-lhe na voz como uma rede. Agora parem! Taryn parece acalmar, descontraindo os braços e deixando o anoitecer pender inerte dos seus dedos, subitamente frouxos. Ostenta um sorriso vago na cara, como se ouvisse música distante. Tento travar o golpe, mas é demasiado tarde. Em vez disso, largo a espada. O impacto o fala voar para o outro lado do quarto, chocando contra uma estante e atirando ao chão um crânio de carneiro caído no chão. Viro-me para Vivi atónica. Não tinhas o direito. Aquelas palavras saem-me da boca em vez de outras mais importantes. Reparei que poderia ter cortado Taryn ao meio. Parece tão espantada como eu. Traz o amuleto? Vi-te mudar de roupa e não vi amuleto nenhum. A Jazdain sobreviveu-lhe. Sinto os joelhos doridos. A minha mão palpita, o meu flanco arde onde a anoitecer me ressoa na pele. Estou furiosa com Vivi por ter travado o duelo. Estou furiosa por ter tentado usar magia connosco. Levanto-me com esforço, estou ofegante. Tenho a testa suada e os meus membros tremem. Mãos agarram-me por trás. Entram mais 3 criados colocando-se entre nós e segurando-me os braços. 2 seguram Taryn, afastando-a de mim.
Vive e sopra na cara de Taryn e ela recupera os sentidos atabalhoada. É nesse momento que vejo Madoc fora do seu gabinete, rodeado por tenentes e cavaleiros, e Locke também. Sinto um aperto no peito. Que se passa convosco? Grita Madoc, mais furioso do que alguma vez o vi. Não vos bastaram as mortes de hoje? Parece uma coisa paradoxal para dizer, tendo em conta que foi ele a causa de uma percentagem tão grande dessas mortes. Esperem-me as duas na sala de jogos. Só consigo imaginá-lo no estrado da coroação, com a lâmina a atravessar o peito do príncipe Dain. Não consigo olhá-lo. Tremo sem parar. Quero gritar, quero correr para ele. Sinto-me outra vez uma criança indefesa numa casa de morte. Quero fazer alguma coisa, mas não faço nada. Vira-se para Gnarbone. Vai com elas, assegura-te de que se mantenham distantes uma da outra. Sou conduzida à sala de jogos e sento-me no chão, com a cabeça nas mãos. Quando as afasto, estão molhadas com lágrimas. Limpo rapidamente os dedos na roupa, antes que Taryn veja. Esperámos pelo menos uma hora, não digo uma palavra a Taryn e ela também não me diz nada. Funga um pouco. A seguir, limpa o nariz e não chora. Para me alegrar, penso em Cardan atado a uma cadeira. Penso na forma como erguia os olhos para mim atrás da sua cortina de cabelo preto como um corvo e nos cantos erguidos do seu sorriso embriagado. Não me sinto minimamente consolada. Sinto-me exausta e completamente derrotada. Odeio Taryn, odeio Madoc, odeio Locke, odeio Cardan, odeio toda a gente. Só não os odeio o suficiente. Que te deu ele? Pergunto a Taryn, cansando-me finalmente do silêncio. O Madoc deu-me a espada que o pai fez. Era com ela que estávamos a lutar. Disse que também tinha uma coisa para ti. Fica calada. Tempo suficiente para eu achar que não vai responder. Um conjunto de facas de mesa. Deveriam cortar osso. A espada é melhor. Tem um nome. Também podes dar o nome às tuas facas de bifes. Carnuda, a anciã, quebra cartilagem. Digo, Taryn produz um ruído que faz lembrar uma gargalhada abafada. Mas depois daquilo, voltamos ao silêncio. Por fim, Madoc entra, precedido pela sua sombra que alastra pelo chão como uma carpete. Atira a anoitecer dentro da sua bainha para o chão à minha frente e, a seguir, senta-se num sofá de pernas esculpidas como patas de ave. O sofá protesta. Pouco habituado a suportar tanto peso, Gnarbone acena com a cabeça a Madoc e sai sem precisar de dispensa. Taryn, quero falar contigo sobre o Locke, diz Madoc. Magoou? Há um soluçar contido à justa na sua voz, de forma nada bondosa. Penso se fingirá aquilo para comover Madoc. Ouço-o fungar, como se pensasse a mesma coisa. Quando pediu a tua mão, disse-me que, apesar do povo ser mutável, gostaria mesmo assim de te tomar como esposa. Isso significará, portanto, que ele não será particularmente constante. Na altura não disse nada sobre um envolvimento com a Jude, mas quando lhe perguntei há pouco, disse-me: os sentimentos dos mortais são tão voláteis que é impossível não brincar um pouco com eles. Disse-me que tu, Taryn, lhe mostraste que conseguiras ser como um de nós. Sem dúvida que o que fizeste para lhe mostrar isso foi a origem do conflito com a tua irmã. O vestido de Taryn amontoa-se à volta dela. Parece composta apesar de ter um corte superficial no flanco e uma saia cortada. Parece uma senhora da nobreza se não olharmos demasiado para as linhas redondas das suas orelhas. Quando me permite pensar a sério no assunto, não consigo culpar Locke por a ter escolhido. Sou violenta, enveneno-me há semanas. Sou uma assassina, uma mentirosa e uma espia. Percebo porque é que ele a escolheu, mas gostava que ela me tivesse escolhido a mim. Que disse? Pergunta Taryn. Que nunca me considerei particularmente mutável, diz Madoc, e que o considero indigno das duas. As mãos de Taryn fecham-se em punhos, mas não há qualquer outro sinal de que está furiosa.
conseguiu dominar um tipo de compostura cortesã que sempre me escapou. Enquanto eu estudava com Madoc, Oriana foi a sua tutora. Proíbe-me de o aceitar? Não vai acabar bem, diz Madoc, mas não me vou atravessar no caminho da tua felicidade. Nem sequer vou tentar evitar o sofrimento que escolhes para ti mesma. Taren não diz nada, mas a forma como expira demonstra o seu alívio. Vai, diz-lhe, e basta de duelos entre parentes. Qualquer que seja o prazer que encontres com o Locke, é à tua família que deves lealdade. Pense no que quererá dizer com aquilo, com aquela referência à lealdade. Pensei que ele fosse leal a Dain, pensei que lhe tivesse jurado fidelidade. Mas ela, começa Taren, e Madoc ergue uma mão ameaçadora, com as suas curvas unhas negras. Lançou o desafio? Pôs-te uma espada na mão e obrigou-te a brandi-la? Acreditas mesmo que a tua irmã não tem honra e te retalharia enquanto estavas desarmada? Taina regala os olhos, erguendo o queixo. Eu não queria lutar. Então não o faças no futuro, diz Madoc. É inútil lutar se não pretendes vencer. Podes ir. Deixa-me falar com a tua irmã. Taina levanta-se e sai pela porta. Com a mão sobre a pesada maçaneta de latão, vira-se como se quisesse dizer mais alguma coisa. Qualquer camaradagem que tivéssemos encontrado antes da chegada de Madoc havia desaparecido. Vejo-lhe na cara que quer que Madoc me castigue e tenho quase a certeza de que não o fará. Devias perguntar à ajuda onde está o príncipe Cardan, disse-me cerrando os olhos. Quando o vi pela última vez, dançava com ela. Depois daquilo, puxa a porta, deixando-me o coração acelerado e com o selo real a queimar-me no bolso. Não sabe. Está apenas a ser horrível, a tentar arranjar-me sarilhos com um golpe de despedida. Não acredito que dissesse aquilo se soubesse. Falemos sobre o teu comportamento esta noite, diz Madoc, inclinando-se para a frente. Falemos sobre o seu comportamento esta noite, replico. Suspira e passa a sua grande mão sobre a cara. Estavas lá, não estavas? Tentei tirar-vos todos para que não vissem. Pensei que amasse o príncipe Dain, digo. Pensei que fosse amigo dele. Amei o que chegue, diz Madoc. Mais do que alguma vez amarei o príncipe Balquim. Mas há outros que reclamam a minha lealdade. Volto a pensar nas minhas peças do puzzle, nas respostas que me fizeram voltar a casa. Que teria Balquim dado ou prometido a Madoc para o persuadir a agir contra Dain? Quem? Questiono. Que poderia justificar tantas mortes? Basta, rosna. Ainda não fazes parte do meu conselho de guerra. Saberás o que há para saber a seu tempo. Até lá, deixa-me assegurar-te de que, mesmo que as coisas estejam caóticas, os meus planos mantêm-se. Aquilo de que preciso agora é do príncipe mais jovem. Se souberes onde está o Cardan, posso convencer o Balquim a oferecer-te uma bela recompensa, uma posição na sua corte, e a mão de quem quiseres, ou o coração ainda a bater de alguém que desprezes. Olho surpreendida. Acha que eu roubaria o Locke a Taren? Encolhe os ombros. Parecias querer arrancar-lhe a cabeça dos ombros. Enganou-te. Não sei o que poderias considerar um castigo adequado. Por um momento, limitamo-nos a olhar um para o outro. Ele é um monstro e se eu quiser fazer uma coisa má, não me julgará por isso. Muito. Se queres o meu conselho, diz lentamente, o amor não cresce bem se for alimentado com dor. Reconhece que saberei isso. Pelo menos. Amo-te e amo a Taren, mas não me parece que seja mulher para o Locke. E eu sou? Não consigo deixar de pensar que a noção de amor de Madoc não é uma coisa muito segura. Amava a minha mãe, amava o príncipe Dain. O seu amor por nós não nos permitirá mais proteção do que a qualquer um deles. Não acho que o Locke seja o homem para ti. Esboça um sorriso
achei de dentes. E se a tua irmã estiver certa e souberes onde está o príncipe Cardan, entrega-me. É um rapaz vaidoso e sem talento com a espada. É encantador à sua maneira e esperto, mas não é nada que justifique proteção. Demasiado jovem, demasiado fraco, demasiado mau. Volto a pensar no golpe que Madoc terá planeado com Balquim, pensando em como tinham esperado que corresse. Matando os 2 irmãos mais velhos, os mais influentes, seguramente o Rei Altíssimo cederia e poria a coroa sobre a cabeça do príncipe mais poderoso. O que tivesse o exército do seu lado. Talvez o fizesse contrariado, mas depois de ameaçado, Eldred coroaria Balquim. Só que não o fez. Balquim tentou forçar-lhe a mão e todos morreram. Todos menos Cardan. O tabuleiro ficou quase limpo de peças. Não pode ter sido esse o desfecho que Madoc planeara, mas mesmo assim lembro-me das suas lições de estratégia. Todos os desfechos de um plano deverão conduzir à vitória. Mas ninguém consegue planear para todas as variáveis. Isso é ridículo. Pensei que quisesses repreender-me por lutar com espadas dentro de casa. Digo, tentando afastar a conversa do paradeiro de Cardan. Tinha conseguido o que prometia à Corte das Sombras, numa oferta. Precisava apenas de decidir o que fazer com ela. Preciso mesmo de te dizer que se a tua lâmina tivesse sido certeira e tivesses ferido a Tárien, te terias arrependido disso até ao fim dos teus dias. Entre todas as lições que te dei, pensei que essa tivesse sido a mais empenhada. O seu olhar fixa-se no meu. Fala sobre a minha mãe. Fala sobre o assassinato da minha mãe. Não posso não responder àquilo. É uma pena que não tenhas descarregado a tua raiva em alguém que a merecesse mais. Em momentos destes, o povo desaparece. Dirige-me um olhar pleno de significado. Está ele a dizer-me que posso matar Loki? Penso no que me diria se soubesse que já matei um aristocrata. Se lhe mostrasse o cadáver. Aparentemente, talvez me desse os parabéns. Como consegue dormir à noite? Pergunto-lhe. É uma coisa nojenta para se dizer, e sei que apenas o digo porque me mostrou quão próxima estou de ser tudo aquilo que desprezei nele. Franze a testa e olha-me como se pensasse na resposta a dar. Imagino-me como me verá, como uma rapariga carrancuda sentada à sua frente, julgando-o. Alguns são bons a tocar flauta ou a pintar, outros são dotados no amor. Diz por fim, o meu talento é fazer guerra. A única coisa que me roubou alguma vez o sono foi negá-lo. Aceno lentamente com a cabeça. Ele levanta-se. Pensa no que te disse e depois tenta perceber onde residirão os teus talentos. Ambos sabemos o que isso significa. Ambos sabemos em que sou boa e o que sou. Acabo de perseguir a minha irmã pelas escadas abaixo com uma espada, mas o que farei com esse talento é a verdadeira questão. Quando saio da sala de jogos, percebo que Balquim terá chegado com a sua comitiva, cavaleiros com o seu brasão, 3 pássaros risonhos bordados nos seus tabardos. Erguem-se em sentido no corredor. Passo por eles e subo as escadas, arrastando a espada no chão, demasiado exausta para fazer outra coisa qualquer. Percebo que tenho fome, mas sinto-me demasiado agoniada para comer. Ficar de coração partido é assim? Não sei se é Loki o motivo do meu enjoo, ou a perda do mundo como era antes do início da coroação. Mas se conseguisse anular a passagem dos dias, por que não fazer o tempo recuar até antes de matar Valerian? Até quando os meus pais estavam vivos? Até ao início? Alguém bate à porta e abre antes que eu desse resposta. Vivi entra, trazendo um tabuleiro de madeira com maçãs, juntamente com uma garrafa rolhada de vidro âmbar. Sou uma parva, sou uma idiota, digo. Admito, não preciso do teu sermão. Pensei que me chateasses por causa do encantamento, diz ela, aquele a que resististe.
Não devias usar magia com as tuas irmãs. Puxo a rolha da garrafa e bebo um longo golo de água. Não me apercebi da sede que tinha. Bebo mais, quase esvaziando a garrafa e engolindo sem parar. E tu não devias tentar cortar as tuas irmãs ao meio. Encosta-se às minhas almofadas e aos meus animais de peluche envelhecidos. Distraidamente pega na cobra e move as pontas da sua língua bifurcada. Pensei que tudo, espadas, títulos de cavaleiro, não passasse de um jogo. Recordo a raiva que sentiu quando Tarim e eu cedemos a fé e começámos a divertir-nos, a usar coroas de flores nas nossas cabeças, a atirar flechas para o céu, a comer repousados de violeta e a adormecer com as cabeças sobre troncos. Éramos crianças. As crianças conseguem rir o dia inteiro e mesmo assim podem adormecer a chorar. Mas para empunhar uma lâmina, como a que matou os nossos pais, e pensar que era um brinquedo, teria de pensar que eu não tinha coração. Não é, disse por fim. Não, concorda Vivi, enrolando a cobra de peluche à volta do gato. Ela falou-te dele? Pergunto subindo para a cama a seu lado. Sabe bem deitar-me. Talvez demasiado. A sonolência domina-me de imediato. Não sabia que Tarim andava com o Locke, disse Vivi, pronunciando de propósito a frase inteira para eu não precisar de me questionar se está a tentar enganar-me. Mas não quero falar do Locke. Que se lixe o Locke. Quero que deixemos férias esta noite. Aquilo faz-me sentar direito. O quê? A minha reação fala a rir-se. É um som tão normal, tão completamente distinto do drama intenso dos 2 dias anteriores. Esperei que ficasse surpreendida. Olha, aconteça o que acontecer a seguir, não será bom. O Balquinho é um sacana e, além disso, é estúpido. Devias ter ouvido o pai a praguejar no caminho para casa. Vamos. E a Tarim? Pergunto. Já lhe perguntei, não te vou dizer se aceitou ou não vir connosco. Quero que respondas apenas por ti mesma. Ouve, Jude. Sei que guardas segredos. Alguma coisa te está a fazer adoecer. Estás mais pálida e mais magra, e os teus olhos têm um brilho estranho. Estou ótima, digo. Mentirosa, diz ela, mas a acusação é vazia. Sei que estás presa a quem afere por minha culpa. Sei que as coisas mais merdosas que aconteceram na tua vida acontecem por minha culpa. Nunca o disseste, e isso é simpático da tua parte, mas sei que é verdade. Precisaste de te transformar noutra coisa e fizeste-o. Às vezes, quando olho para ti, não sei ao certo se continuas a saber como é ser humana. Não sei como reagir àquilo, um elogio e um insulto ao mesmo tempo, mas há uma sensação de profecia por trás do que diz. Encaixas aqui melhor do que eu, diz Vivi, mas aposto que te custou alguma coisa. Acima de tudo, não gosto de imaginar a vida que poderia ter tido, a vida sem magia, a vida em que há uma escola normal e aprendia coisas normais, a vida em que tinha um pai e uma mãe vivos, a vida em que era a minha irmã mais velha esquisita, em que não andávamos tão furiosa, em que as minhas mãos não estavam manchadas com sangue. Imagino-a naquele momento e sinto-me estranha, tensa no corpo todo, com o estômago às voltas. O que sinto é pânico. Quando os lobos procuraram essa Jude, será devorada num instante, e a vinda dos lobos nunca falha. É assustador ver-me tão vulnerável, mas como sou naquele momento, estou bem encaminhada para me tornar num dos lobos. O que a outra Jude tiver de essencial, a parte que está intacta nela e fraturada em mim, poderá ser impossível de recuperar. Vivi tem razão. Custou-me alguma coisa ser como sou, mas não sei o quê, e não sei se conseguirei recuperar o que perdi, nem sequer sei se quero fazê-lo. Que faríamos no mundo mortal? Pergunto-lhe. Vivi sorri e empurra para mim o tabuleiro com as sandes. Iríamos ao cinema, visitaríamos cidades, aprenderíamos a conduzir um carro. Há muitos no povo que não convivem nas cortes nem fazem jogos políticos. Podíamos viver como quiséssemos, num apartamento, numa árvore, o que quisesses. Com a Ida, pego na comida e dou uma dentada enorme, carneiro fatiado e calos de dentes de leão, em pickles. O meu estômago rosna. Espero que sim, diz ela.
Podes ajudar-me a explicar-lhe as coisas? Ocorre-me pela primeira vez que quero, saiba ou não sugere fugir para ser humana. Sugere que vivamos como as fadas selvagens entre mortais, mas sem fazer parte deles. Roubaríamos a nata das suas chávenas e as moedas dos seus bolsos, mas não assentaríamos nem arranjaríamos empregos aborrecidos, ou pelo menos ela não o faria. Imagina o que pensará a Ida a esse respeito, depois de lidar com o príncipe Cardan de alguma forma que faria a seguir. Mesmo que desvendasse o mistério das cartas de Balquim, continuaria a não haver um sítio seguro para mim. A corte das sombras será dissolvida. Tárien casará. Vivi partirá. Podia ir com ela? Tentar perceber o que está errado comigo? Tentar começar de novo? Penso no convite de Barata para os acompanhar até outra corte, para começar do zero em Féria. Ambas as hipóteses sabem a desistência. Mas que outra coisa poderei fazer? Achei que uma vez em casa pensaria num plano, mas até àquele momento não aconteceu. Não posso ir esta noite, digo hesitante. Abre a boca de espanto, levando a mão ao coração. Estás a pensar nisso a sério? Há coisas que preciso de acabar. Dá-me um dia. Não paro de negociar a mesma coisa, uma e outra vez. Tempo. Mas num dia terei acertado as coisas com o Corte das Sombras. Decidir se há um destino para Cardan. De uma forma ou de outra, tudo ficará resolvido. Arrancarei a compensação possível a Féri. E se mesmo assim não tiver um plano, será demasiado tarde para fazer um. Que é um dia na tua eterna, perpétua, interminável vida. Um dia para decidir ou um dia para fazer as malas? Dou outra dentada na Sandes. As duas coisas. Vivi revira os olhos. Mas não te esqueças de que no mundo mortal não será como aqui. Ela vai até à porta. Tu não precisas de ser como és aqui. Ouço os passos de Vivi no corredor. Dou outra dentada na Sandes, mastigo e engulo, mas não me sabe a nada. E se a forma como sou for o que sou realmente? E se quando tudo o resto for diferente, eu não for? Tiro o anel de Cardan do bolso e ponho-o na palma da mão. Não deveria ter aquilo. Mãos mortais não deveriam segurá-lo. Até olhá-lo de perto parece errado, mas faço, mesmo assim. O ouro tem um brilho vermelho intenso e as arestas estão gastas pelo uso constante. Há um pouco de lacre cravado no símbolo e tento arrancá-lo com a ponta da unha. Tento perceber quanto valeria no mundo. Antes de conseguir persuadir-me a não fazer, enfio no meu dedo indigno.